Graça e paz, seja bem-vindo ao curso Ide, Pregai o Evangelho e Fazei Discípulos. Sou Mônica Vicente, teóloga evangelista e trabalho com grupos pequenos há 20 anos. Hoje nós vamos ao segundo tema do nosso módulo de número 1. E hoje o tema é uma nova vida. E antes de começar, lembrando sempre que antes de você começar o seu tema, você vai orar com o seu grupo pequeno, vai orar o Senhor para que abra o coração de cada um, para que o Espírito Santo ministre, né? Sempre lembrando que você sempre tem que ter canetas ali, papel para que anotem, né? O estudo, isso é muito importante, e Bíblias a mais, porque às vezes a pessoa é nova, ela chega no seu grupo, ela não tem Bíblia, ela não tem caderno, ela não tem nada. Então sempre o mais importante, o que liberta a palavra é a pessoa ter uma Bíblia, é você fazer uma pessoa nova sentar-se ao lado de uma mais velha que já manuseia a Bíblia, para que ela não se sinta acuada, não se sinta constrangida. E aí sim, com o grupo preparado, com todos com caneta na mão, com a Bíblia ali, aí você pode fazer a sua oração e começar o estudo. A semana passada nós falamos acerca da obra da salvação, de como o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar o mundo, para salvar a todos nós, para salvar a humanidade. Ele pretende e ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que é tão importante nós fazermos discípulos para povoar esse planeta, povoar essa cidade, povoar o seu bairro, para que todos possam conhecer ao Senhor Jesus. Então, após a obra da redenção, que é o Senhor ter enviado o seu Filho, após nós termos confessado com a boca, que é muito importante, que o Senhor Jesus agora passa a ser o nosso único Senhor e Salvador, crendo no coração, nós recebemos uma nova vida. Então você abra na página de número 7, o segundo tema do nosso módulo, uma nova vida. Então, após o nascimento, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus, porque até então nós éramos criaturas. Nós estávamos longe de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Mas a partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados foram apagados e Deus já se esqueceu e nós começamos uma nova vida e agora sim, como filhos de Deus. Então agora você abre a sua Bíblia lá em Gálatas 3:26, que vai falar, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, quando se faz aquela oração de Romanos 10, 9 e 10, que diz, se com a tua boca confessares Jesus como seu Salvador e com o coração crer, você se torna o quê? Filho de Deus, mediante a fé, mediante a sua confissão em Cristo Jesus. E lá em Efésios 2, 19 e 22, o apóstolo Paulo vai complementar isso. Vamos ler? Então tá lá. Agora, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois a família de Deus. Você faz parte agora da família de Deus, edificados sobre qual fundamento? Dos apóstolos e dos profetas, sendo ele Cristo a pedra angular, o qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então agora você faz parte da família de Deus. Agora você vai fundamentar a sua vida não nas coisas do mundo, nas tradições do mundo, nos rudimentos do mundo, mas agora você vai fundamentar a sua vida em Jesus Cristo, que é a rocha. E assim, quando nós fundamentamos a nossa vida em Cristo, nós vamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e nós vamos sendo como um edifício bem ajustado, que cresce
para santuário dedicado ao Senhor, né? Então nós, a igreja do Senhor, vamos crescendo para o santuário, né? Então e para a habitação, porque o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então agora nós somos filhos de Deus. E nós, sendo filhos de Deus, nós somos justificados por Deus e recebemos de Deus a paz. Vamos ver isso lá em Romanos 5:1? Olha só, justificados, nós somos justificados, agora mediante a fé em Cristo, não é verdade? Justificado, pois, mediante a fé, agora nós temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos agora essa paz que inunda o nosso coração, que acalma o nosso viver, acalma os nossos pensamentos. Nós recebemos a paz do alto, a paz de Deus, a paz, nós agora temos paz com Deus, nós temos agora comunhão novamente com Ele, porque agora nós estamos justificados pelo sangue de Jesus na cruz. E quando nós estamos aqui, nós recebemos, não é verdade, uma nova vida? Então, quando nós recebemos uma nova vida vem com os novos propósitos, com novos alvos, com novas atitudes, ações, palavras, com novas lições para seguir. E aí a Bíblia vai falar de algumas coisas que nós devemos ter a partir de Efésios 4, 25 a 32. Vamos ler? Então diz assim, olha só, a nossa nova maneira de ser agora, como filho de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros, benéficos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, você veja, isso é totalmente contra os padrões do mundo, porque o mundo mente, porque o mundo ira, porque ele furta, ele faz o que é errado, sempre tem aquele jeitinho de fazer as coisas. O mundo abre a boca para amaldiçoar, para falar palavras torpes, palavrões. Então aqui ele está nos dizendo como é a nossa nova maneira de agir, porque o Espírito Santo vem morar em nós e ele vai nos conduzir a tudo isso. Olha, e ele diz, quando nós fazemos alguma atitude dessa, nós entristecemos o Espírito Santo. Então ele fala, olha, para longe de vós, amargura, gritaria, você agora tem uma nova maneira de ser. Olha, agora você vai ser compassivo, você vai perdoar uns aos outros. Como também Cristo nos perdoou, né? E nós tornamos seus filhos. Então, nós temos que fazer o mesmo com o nosso próximo. E o nosso próximo sempre começa dentro da nossa casa. É na nossa casa que nós vamos ser testados, é o nosso laboratório. Aí você pode falar, mas isso é muito difícil. Realmente, nós não conseguimos. Só através do Espírito Santo, que como filhos vem habitar dentro de nós. E ele vai nos dar. Por isso que é tão importante você ler, você participar, você reler o estudo, porque ele vai te avisar, ele vai te dar um sinal vermelho para você calar, para você perdoar. E ele fala onde? Pela palavra de Deus. Ele vai te fazer lembrar desse versículo e você vai parar. Ele não diz para você não ficar bravo. Nós podemos ficar bravos, mas não pecar. O que é pecar? É gritar, é se descontrolar, porque quando nós fizermos isso, nós damos lugar ao diabo.
o diabo vai incendiar cada vez mais seu coração para você ficar o quê? Cada vez mais irado. E a ira traz morte, porque você fica descontrolado, as pessoas têm até infarto quando elas se descontrolam, pressão alta e tantas outras coisas. Mas agora não, agora você recebeu uma nova vida. Amém? Então, nós recebemos essa nova vida. E nessa nova vida, nós ficamos longe da condenação e do pecado. Então, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 10. O que ele diz? Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então agora, o nosso passado, querido, não importa o que você fez, Jesus já deletou, agora Ele te deu uma nova vida, agora você não pode viver mais em condenação pelo seu passado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, nos livrou dessa lei do pecado. O pecado não tem mais, ele não tem mais força em nós. O pecado já não habita mais em nós. Agora habita a graça de Deus que nos salvou, que nos regenerou para uma nova vida. E aí nós somos selados com o Espírito Santo. Vamos ver isso? Lá em Efésios 1, vamos lá? Efésios 1, no versículo 13 e 14, que diz assim, Efésios 1, 13 e 14. E em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, tá vendo como é importante ouvir a palavra, ler a palavra da verdade, o evangelho, que são as boas novas do reino de Deus, da vossa salvação, tendo nele também crido, por isso que eu preciso crer, vocês foram selados agora com o Espírito Santo, sabe selado? Sabe aquele ISO 2000 que põe nos alimentos? Agora nós temos esse selo, o selo do Espírito Santo. Agora o inimigo olha para nós e vê o sangue de Jesus sobre nós, vê a marca do Senhor no nosso coração, o qual é penhor da nossa herança, até resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja que vida nova, que vida maravilhosa agora nós temos quando nós fazemos parte da família de Deus. E o nosso passado, olha, foi totalmente apagado. Então, nós não podemos andar mais em condenação, não podemos mais viver no passado. Olha, 2 Coríntios, vamos lá? 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios, vamos lá, 5, 17, diz aqui sim. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Então você é nova criatura, você agora é filho de Deus. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Por isso nós não podemos nem lembrar, nem considerar as coisas antigas. Deus agora vai fazer novo, Deus vai trabalhar na sua vida. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Por isso nós ficamos felizes e alegres com essa nova vida. Porque lembrando que a salvação é pela graça de Deus. É mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é mediante a fé. Vamos ler o último versículo, que é Efésios 2, do 8 a 10, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Tá vendo como é importante a gente crer? E isso não vem de nós. Essa fé vem de Deus, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras. Todos nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante você pontuar. Não é pelas obras. É claro que quando nós temos fé, nós vamos fazer as obras de Deus. Mas nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça, pelo favor, pelo amor de Deus por nós.
pois somos feitura deles, criados agora em Cristo Jesus, para boas obras. Por quê? Porque mediante a fé nós vamos fazer boas obras. E a primeira boa obra que a gente vai fazer é evangelizar, é fazer discípulos, é colocar nossa cidade sobre o governo do Senhor, salvando tantas vidas que se encontram agora encarceradas, cativas do inimigo, o quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nele. Olha que lindo que é esse estudo, olha que maravilha que é o que Jesus fez por nós e faz por nós todos os dias. Então, depois desse estudo maravilhoso, você faz uma oração com o seu grupo pequeno, agradecendo por essa nova vida, agradecendo porque agora você faz parte da família de Deus, agradecendo ao Senhor todo o seu passado apagado e uma nova vida agora em Cristo Jesus. E lembrando que você tem que incentivar as pessoas à leitura da semana, que é João 10. João 10, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, que ele que cuida das suas ovelhas, que ele é o dono do aprisco. Então, incentive a todos a lerem sempre o estudo, rever o estudo durante a semana, né? Para rever o estudo, ler os versículos, para o versículo entrar no coração, para gerar mais fé no coração de cada um. Lendo os versículos, né? Se apropriando da palavra e praticando a leitura da semana. Então é isso, meus queridos, fazer discípulos é muito fácil, porque o que vai fazer o seu discípulo é a sua oração, lembrando sempre disso, hein? Você tem que ter uma lista com o nome de todos os seus que participam do grupo pequeno e todo dia tá orando, intercedendo por eles, por cada um deles, apresentando ao Senhor e declarando que eles são libertos, que eles receberam uma vida nova e que eles vão crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. Que o amor de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde o coração de você e a sua mente em Cristo Jesus e te faça crescer a cada dia mais. Até o próximo tema.